Mano, eu vou fugir um pouco da pergunta padrão sobre o futebol, porque perguntaram pro Henrique aqui se ele comemorou muito, ele disse que comemorou, aí perguntaram de novo, até o Mano comemorou? Você também extravasou? Não, comemorei. Extravasar. Não, não. Cada um tem o seu jeito de comemorar, né? Os jogadores podem extravasar mais, o técnico já extravasa um pouco menos. Mas não menos feliz do que ele, certamente, e do que a torcida do Cruzeiro pela nossa conquista. Mano, depois dessa conquista da vaga, né, para a Libertadores do ano que vem, o foco no Campeonato Brasileiro é aquele mesmo antes dessa disputa da final da Copa do Brasil, pontuar cada vez mais nessa parte da tabela? Claro, o Cruzeiro conquistou um título e isso só pode trazer coisas boas, né? E trazer coisas boas é melhorar a nossa autoestima, a nossa confiança, dar mais motivação para nós terminarmos o ano da melhor maneira possível, né? Estamos fazendo um segundo turno muito bom, a nossa campanha é a segunda melhor campanha entre todas as equipes no retorno, atrás apenas do Botafogo. Então, os jogos seguirão sendo encarados da mesma maneira, com uma vantagem, né? Não precisa poupar mais ninguém, né? E agora uma situação de que, dependendo do resultado do jogo, o campeonato no domingo, depois da partida com o Cruzeiro, pode ter uma nova cara, né? Os outros adversários pensando nesse jogo também, até porque o Corinthians está disparado da liderança. Nós estamos preocupados com a nossa situação, né? Nós estamos em quinto, nos aproximamos bastante do quarto, do terceiro, até do segundo. A diferença é 4 pontos do segundo colocado. Então, é a nossa turma, é a turma que a gente tem que ultrapassar agora, trabalhar para ultrapassar. E todos os jogos serão importantes para isso. E o nosso próximo adversário é nada mais, nada menos que o Corinthians. Mano, o Cruzeiro conseguiu a vaga na Libertadores. No Brasileiro... O Cruzeiro foi campeão, né? Campeão, conseguiu a vaga automaticamente. Isso, no Brasileiro... automaticamente. No Brasileiro... Por consequência. Foi campeão. Qual é a briga do Cruzeiro no Brasileiro agora? Acabei de falar. Nós temos um grupo muito próximo e nós estamos trabalhando, já não vai ser a partir de agora, já estamos trabalhando na competição, já estamos jogando os jogos pensando em fazer parte aí desse grupo de elite, né? Temos a possibilidade de primeiro entrar entre os 4, acho que é bom pensar por etapa, se a gente conseguir, depois ultrapassar o terceiro, ultrapassar o segundo. Acho que é o que está ao nosso alcance nesse momento. O Corinthians está lá na frente, né? Deixa o Corinthians lá. O Corinthians é o virtual campeão brasileiro, deixa lá. Mano, muita comemoração, mas já pensando nesse confronto de domingo, dá para desenhar um esboço desse Cruzeiro para enfrentar o Corinthians? Ainda não. Hoje vamos fazer o primeiro treinamento depois da conquista do título. Ainda faremos um treinamento leve por questões óbvias, né? Sabe que é necessário certas coisas, a gente tem que cuidar. Agora um pouquinho de caldo de galinha, sentar de novo os pés no chão e depois pensar na equipe que vai jogar diante do Corinthians. Mano, sempre que teve um jogo do Campeonato Brasileiro, logo na sequência da Copa do Brasil, você falava da dificuldade de se trabalhar a turma para voltar a pensar no Campeonato Brasileiro. Depois de um título como esse trabalho ele será facilitado ou você acha que vai ter mais dificuldade para colocar a turma no eixo para o Campeonato Brasileiro? Quanto à concentração, penso que agora é menos difícil, né? Porque antes você passava um jogo importante, mas continuava tendo jogos decisivos pela frente. Hoje nós não temos mais esses jogos da Copa do Brasil, então a gente pode ter algum resquício do desgaste físico, emocional, porque ele foi forte, né? E nosso adversário não passou por isso na quarta-feira, apenas treinou. Então isso pode estar presente ainda nesse jogo de domingo, principalmente. Mas quanto à questão de motivação, acho que teremos menos dificuldade para seguir focados. Você terá aí 2 treinamentos para definir. Talvez tenha o Robinho e o Raniel que saíram com problemas no jogo contra o Flamengo. A ideia do restante do time é o que tem de melhor? Claro. Se um não sentir nada, vai para o jogo? Então, todo mundo vai estar no jogo, sim.
certamente com exceção de Robinho e Raniel, né? Ambos não terão condição de jogar aí nos próximos jogos, ainda não sabemos quanto tempo. Vamos ver com o departamento médico e eles provavelmente vão se posicionar e passar para vocês. Mas os outros jogadores todos vão estar à disposição e vão estar no jogo. Mano, você falou que hoje o treino vai precisar ser um pouco mais leve por motivos óbvios. Significa então que o professor nesses últimos 2 dias, no último dia, não precisou vigiar os atletas, deixou eles bem à vontade? Eu não vigio o homem, né? Eu acho que cada um tem que ser responsável pela sua vida. O que eu digo a eles é que o resultado do que eles fazem aparece aí todo dia ou aparece no jogo. Se for bom, vai ser bom para eles. Se não for bom, a conta vem, né? E hoje em dia não tem mais como você vigiar. As questões são tão complexas que é muito difícil o treinador, como fazia antigamente, pegar o carro e sair por aí para vigiar jogadores. E eu lá em casa também não consigo sair por aí para vigiar jogadores. Não consigo aplicar essa. Boa tarde. Boa tarde. Há mais ou menos 2 meses e meio, 3 meses, o Cruzeiro vivia certa pressão e você dizia, se me deixarem trabalhar, eu vou mostrar o resultado, o Cruzeiro ia parar de tomar 3 gols e não deu outro. Você mostrou seu trabalho pela insistência da diretoria. Eu queria que você relembrasse um pouco desse caso para cá e também aliado a uma frase que você dizia que você é muito bom em mata-mata. Enquanto essas coisas conciliaram. Primeiro que dizer e lembrar, né, para as pessoas, que às vezes as pessoas esquecem, que o que aconteceu com o Cruzeiro acontece com quase todas as equipes numa temporada longa como é a nossa e desgastante como é a nossa no Brasil. Nós não temos um time indiscutível durante 12 meses, 10 meses no ano, né? Nós temos o melhor time de setembro, nós temos o melhor time de junho e julho, nós temos o melhor time de março, temos de abril. E a questão vai se revezando. Exatamente pelas características que a gente tem no nosso trabalho. Nós não temos equipes duradouras. Quem consegue fazer elas ficarem mais duradouras, 2 anos, 3 anos no máximo, são os que conquistam títulos significativos, né? E que conseguem apresentar um futebol com menos oscilação. De um modo geral, os outros todos passam os seus problemas durante a temporada. O Cruzeiro passou os seus, né? Em 1 semana, 2 semanas, nós tivemos a perda da decisão, a perda do título do Campeonato Mineiro e a eliminação na Sul-Americana. Então, não tem como, nessa hora, as coisas não serem criticadas. Nós merecemos aquelas críticas, nós tínhamos que conviver com elas. O que não pode acontecer no futebol brasileiro, e felizmente o Cruzeiro não fez, né, foi desmanchar tudo o que estava sendo feito de bom em detrimento de uma pressão natural e de uma crítica natural que acontece nesse momento. Quem consegue fazer como o Cruzeiro fez, geralmente colhe frutos melhores na frente. É o que está acontecendo com a gente nesse momento. Chegamos num momento bom na final da Copa do Brasil e por isso vencemos, né? O momento bom veio de manutenção de ideias, de recuperação de outras que tinham se perdido um pouco pelo caminho ali no momento da oscilação, na volta de alguns jogadores importantes, né? Então, é isso que é a parte mais importante. Quem consegue fazer, quem consegue passar, quem consegue respeitar as pressões e as críticas, mas não fazer com que elas interfiram de forma prejudicial no que está sendo feito de bom, esses colhem os frutos na frente. Quem não consegue, vocês já sabem que quase que na sua totalidade passa por aquilo que outros estão passando por aí. E a questão do bom do mata-mata, essa é a parte que me interessa, não posso deixar passar. Os números não mentem, né? É só olhar aí para trás. Eu sempre digo que os números bem interpretados têm um valor importante naquilo que a gente precisa observar do futebol. Ontem eu estava lendo, hoje de manhã eu estava lendo, uma matéria sobre o rendimento do Diego, do Flamengo, que havia caído nas finais em relação ao Diego de antes.
se não me engano, lançamentos que eram bem objetivos e que colocavam os jogadores em situação de gols, antes das finais era numa média de 3,2 por jogo, e que nos jogos finais caiu para 1 ponto alguma coisa. Certamente não caiu de graça. Alguém cuidou dele mais de perto. E isso provavelmente tem a ver com o Hudson, tem a ver com o Henrique. As coisas não acontecem isoladamente, né? A gente é que acha que dá para pegar isso, pinçar dali, dizer, caiu de rendimento, o que está acontecendo? Isso, é bom a gente ter o cuidado, isso nem sempre é tão objetivo assim. Os números do mata-mata também. Não se trata de um treinador que chega aí e faz as coisas sozinho, né? Meus times venceram, e venceram na maior parte das vezes, porque eu tive a felicidade de dirigir grandes equipes, né? Até no 15 de novembro de Campo Bom, que eu cheguei em 3º lugar da Copa do Brasil, o time era muito bom mesmo. Não tinha, né, a estrutura, não tinha a tradição, nem a trajetória de grandes clubes, porque não era um clube grande do futebol brasileiro. Mas a equipe que estava lá naquele momento era muito bom. Então, sem equipe, sem time, não tem treinador bom de mata-mata. Oi, aqui? Ué. Até aproveitando essa resposta que você deu aí de a filosofia de trabalho, ter tempo para trabalhar. Você está no Cruzeiro aí, é o treinador que está há mais tempo no clube da Série A. E eu queria saber de você, se você pensa nisso à frente. Você recentemente passou de 100 jogos no comando do Cruzeiro. Essa conquista da Copa do Brasil certamente te coloca entre os maiores treinadores da história do clube. Eu queria saber se você faz o planejamento de continuar no clube aí por mais tempo, ano que vem, no ano seguinte, 2019, para manter a sua filosofia, a sua maneira de trabalhar e conseguir melhores resultados, de repente vislumbrar uma conquista da Libertadores, outros campeonatos aí que você ainda não teve a oportunidade de conquistar? Eu penso que tudo que vai acontecer no Cruzeiro passa pela eleição do novo presidente que está previsto aí para a semana que vem. Ele vai decidir os novos rumos. A gente não pode inverter a ordem das coisas, né? Meu contrato é um contrato que vai até o final do ano com o Cruzeiro, e o novo presidente vai decidir os profissionais com quem ele quer trabalhar, seja no departamento de futebol, seja do departamento de futebol para baixo. Então é bom esperar. O que a gente gosta como treinador e a gente valoriza muito, né? As perspectivas de fazer esses resultados todos que tu citaste aí, que a gente pode conquistar e quer conquistar na vida, né? O Cruzeiro passou por 2 anos difíceis, isso não foi à toa, isso teve relação com os gastos dos anos do bicampeonato. A gente teve que administrar uma escassez maior, uma falta de recursos maior, é natural que isso aconteça, né? Então o investimento foi muito menor do que os principais adversários. Nós conseguimos trazer jogadores para essa temporada, jogadores cujo custo era muito baixo ou quase nada, porque não tínhamos essa capacidade de investimento. Então a direção teve que ser muito competente para achar os jogadores, para poder trazer, e isso foi muito mérito, né? Mas a gente sabe que futebol precisa desse investimento para fazer resultado, principalmente quando você vai competir contra times que estão aí fazendo o que está fazendo o Flamengo, o Palmeiras, né? E o futebol ele tem uma proporção com aquilo que se investe. Mas eu acho que isso é uma conversa para um pouco mais para frente. Então vamos esperar. Outra questão também, até um pouco fora do título, o Cruzeiro conseguiu revelar esse ano vários jogadores aí que subiram da base. O caso de Raniel, que chegou muito bem nessa reta final de Copa do Brasil. Murilo assumiu a titularidade. O Nonoca, nos jogos que ele foi utilizado, ele teve bom rendimento também. Então eu queria que você falasse um pouco disso também, desses jovens valores aí que agregaram ao time profissional do Cruzeiro, qual foi a evolução apresentada por eles nessa temporada e o que eles têm para melhorar ainda, né, já que tem essa reta final de Campeonato Brasileiro. Bom, como tudo na vida tem 2 lados, o fato de não podermos ter investido tanto
abriu a possibilidade de o aproveitamento dos jogadores da base com um espaço maior. Você não aproveita tanto os jogadores da base quando o segundo jogador da posição, ou às vezes até o terceiro, é um jogador que você fez um investimento alto e trouxe para o clube. Aí, às vezes, você coloca um jogador da base como quarto jogador da posição. E um quarto jogador da posição quase nunca tem oportunidade de jogar. É o que aconteceu com o Raniel. O Raniel teve proporcionalmente mais oportunidade de jogar a partir de quando? A partir da saída de Ávila. Então, o futebol é assim, sempre tem os dois lados. A base está aí fornecendo os jogadores. A gente teve tempo de trabalhar com eles antes de colocá-los em campo para jogar, um tempo razoável no profissional. Eles ganharam uma boa experiência, ganharam um condicionamento também muito bom, que é exigido no nível do profissional, e quando entraram bem. Isso é um bom sinal, é sinal que temos jogadores de qualidade, e eu gosto de abrir espaço mais para esses jogadores do que trazer um jogador que a gente olha e não vê tanta perspectiva. Acho que é obrigação nossa hoje fazer isso, porque senão nossos clubes não vão resistir a uma despesa mensal tão alta, né? E eu acho que é um bom caminho para a gente solucionar pequenos problemas que a gente tem na parte financeira.